Graça e paz. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho de Filipenses, né? Carta de Paulo e de Timóteo, a igreja que está em Filipos. Essa também é mais uma das cartas de prisão, onde Paulo escreve quando estava preso. Uma coisa interessante, importante, a gente vê sempre Paulo dando valor a quem está com ele, né? Agora antes Tíquico, agora Timóteo. E o assunto de de Filipenses é alegria. Se a gente for analisar essa carta de Filipenses, a cada capítulo ele traz um motivo novo de alegria. Primeiro alegria no sofrimento, depois alegria em servir, depois alegria em crer e por último alegria em dar. Então qual é um tema recorrente de Filipenses? Alegrai-vos. Paulo vai usar muito essa expressão, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos ou regozijai-vos. Aí depende da sua versão, mas sempre regozijai-vos, regozijai-vos sempre no Senhor. Bom, Paulo começa como característico, né? Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos que estão em Filipos, com bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a saudação sempre tá graça e paz, graça e paz. Paulo também utiliza muito essa expressão. Bom, ele começa falando que ele dá graças a Deus toda vez que ele lembra dos irmãos, das orações e tal. Lembra que o primeiro capítulo é alegria no sofrimento, né? E ele vai dizer que quem começou a boa obra vai aperfeiçoar e tudo. E aí no versículo 10 ele vai dizer algumas coisas interessantes e importantes, 10 e 11, né? Ele vai dizer assim, para que proveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia do Senhor. Bom, importante a gente sempre lembrar que Paulo, quando escreve estando preso, Paulo não limita a sua teologia ao momento que ele está vivendo, mas ele usa do momento que ele está vivendo para falar alguma coisa. Então, quando Paulo está dizendo alegrai-vos, não pense assim, Paulo estava contente porque estava preso. Não, ele usa da sua tristeza para dizer, eu tenho motivo para estar triste porque eu queria estar alegre agora com os irmãos. Então ele vai reforçar isso, ele vai usar sempre esse contraponto, tá? Aí ele vai dizer que a prisão contribui para o proveito do evangelho. Ele vai dizer que vai fazer uma expressão muito boa, e eu acho que é muito falada por nós também, no versículo 21, que ele vai dizer, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo chega à conclusão de que vivendo ou morrendo ele vai estar sempre glorificando a Deus, né? Então ele faz isso, ele mostra essa alegria. Depois ele vai no capítulo 2 falar sobre a alegria no servir, trazendo uma das maiores revelações teológicas do Novo Testamento. Ele vai dizer quando Jesus Cristo, sendo na forma de Deus, eu acho isso lindo, um exemplo de humildade, quando Paulo vai dizer sobre isso, ele vai dizer, ninguém faça nada por contenda ou por vanglória, não considere os outros superiores a si mesmo, é aquilo que Jesus sempre diz. Aí Paulo vai dizer assim, olha, ninguém atente para o que é propriamente seu, mas o que é dos outros. Aí ele continua, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vamos ler lá? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, 2:6. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo até a morte de cruz. Por que Paulo enfatiza isso? Porque Deus estava no auge da sua glória, no apogeu da sua glória, desce à terra, toma a forma humana, não bastasse tomar a forma humana, sendo judeu, sendo minoria, sendo alguém que sofreu tanto, ele se dispôs à morte e morte de cruz. Por quê? Porque a morte de cruz era terrível, tanto que os romanos não morriam crucificados, né? Era uma morte terrível. E aí ele vai dizer que a gente tem que ser irrepreensível, sincero, inculpável, filho de Deus, que a gente tem que reter a palavra da vida. E aí ele mais uma vez diz, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Então Paulo, mesmo tendo motivo para tristeza, ele quer pedir aos outros que se alegrem, que se regozijem.
Bom, aí ele vai no capítulo 3 e ele vai dizer sobre a alegria em crer, que nós devemos cultivar os frutos do Espírito, né? E aí tem um versículo que é importante, que ele vai começar a dizer assim, olha, se alguém acha que é alguma coisa, eu que poderia achar, né? Ele vai falar sobre a circuncisão não é nada, porque eu também podia confiar na carne, no versículo 4, né? Se alguém ainda acha que pode confiar na carne, ainda mais eu. Aí ele vai dizer que ele foi circuncidado ao 8º dia, qual a linhagem que ele é, da tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus, segundo a lei fariseu, segundo Deus, perseguidor da igreja e segundo justiça, que é na lei irrepreensível. Paulo está dizendo, olha, no que tange a coisa humana, terrena e terrestre, eu excedi a todos os que me conheceu. Mas ele vai dizer assim, ó, o que era para mim ganho, reputei por perca em Cristo. Então Paulo vai dizer assim, ó, tudo isso não era nada, porque agora eu entendo que eu por mim mesmo não mereço nada. Olha que afirmação importante, né? E aí ele continua no versículo 13, também faz uma outra revelação muito chocante, que ele vai dizer assim, ó, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu acho que todo mundo sabe esse versículo, né? Mas é importante que a gente tenha sempre isso em mente, né? Pensar sobre isso, agir dessa forma e principalmente a viver isso, né? E ele vai dizer mais uma vez uma expressão que ele já usou, que é para ser imitadores dele, né? Depois no capítulo 4, ele vai falar da alegria em dar. Agora ele vai falar sobre o entregar para o próximo, né? O fazer as coisas aos próximos. E ele vai dizer, olha, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendeste de mim, recebeste, ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Parece que Paulo está ansioso para que as pessoas tenham alegria no que estão fazendo. Talvez seja pelo sofrimento causado, talvez seja pelo momento que ele estava passando, mas certo é que ele tenta mostrar que a vida deve ser boa, que nós devemos buscar aquilo que agrada a Deus, que a gente deve viver para servir a Deus de todo o nosso coração. Então é importante isso. E aí Paulo vai, não esquecendo também desse capítulo que é importante, né? Ele vai dizer sobre aqueles que passam necessidade, né? Ele vai falar, olha, passei por tanta coisa, eu passei por fome, por dificuldade, eu sei ter o que é ter necessidade, sei estar abatido, mas também sei estar em abundância, aprendi na fartura, ter fome também e tal. E aí no versículo 13 ele usa aquele outro versículo também que todo mundo conhece, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que coisas? O que ele pode? Paulo pode passar por tudo aquilo que ele passou, que ele continua crendo em Cristo Jesus. Então, fora do contexto, parece uma mensagem triunfalista, né? Posso tudo, posso todas as coisas, mas dentro do contexto a gente vai ver que posso passar o sofrimento, a luta, a dificuldade, que eu sei quem é que me fortalece. E aí ele continua, e eu gosto muito desse versículo 19, que ele diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Olha que maneira bonita de encerrar uma oração, né? Ou de continuar uma oração. Paulo fazendo essa oração, dizendo que, olha, meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele vai suprir as suas necessidades. Então Paulo mostra que a abnegação não era só um discurso, mas era uma prática na sua vida. Que a gente possa também ser assim como o apóstolo Paulo, né? E aí depois ele termina dizendo, ó, todos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A casa de César aqui provavelmente os cristãos que estavam em Roma, que também foram alcançados pelo Evangelho, né? Que aguardavam julgamento. Era uma igreja ali. Eu acredito que mesmo na prisão, Paulo, além de pregar para a guarda pretoriana, ele com certeza ganhou muitos para Cristo
para o Evangelho através do seu testemunho e da sua pregação, assim como foi com o Filemon, né? O Onésimo, que ele ganhou para Cristo e ele escreveu para Filemon. Eu acredito que assim aconteceu com ele diversas outras vezes com outras pessoas. Tá bem?